Você sabia que as decisões que tomamos não são aleatórias, mas seguem padrões previsíveis? Somos escravos da irracionalidade. Mesmo que a gente pense que estamos sendo racionais, estamos potencialmente fazendo coisas que vão contra o que queremos. O livro Previsivelmente Racional do Dan Ariely revela como as nossas mentes são programadas para tomar decisões que desafiam a lógica. Descobrir como que esses gatilhos funcionam não só vai te ajudar a tomar decisões mais conscientes, como também vai servir para você, como empreendedor digital, a vender cada vez mais. Nesse vídeo eu vou analisar profundamente, capítulo por capítulo, um dos best-sellers mais fenomenais que eu já li ali, né? Eu vou destrinchar com você como que você pode aplicar os conceitos do livro do Dan Ariely no seu negócio. Mas além de eu resumir os pontos principais desse livro, eu vou compartilhar aplicações práticas e eu vou estar sempre complementando com outros livros e outras pesquisas. Você vai ficar mais inteligente em poucos minutos, porque vamos passear aqui pelos 15 capítulos dessa obra assim monumental, que você aqui vai absorver conhecimentos sobre, por exemplo, como usar as emoções do cliente para fazer ele comprar mais, mesmo que ele ache que está sob controle das próprias decisões. Vários hackzinhos psicológicos para você derreter as objeções do cliente e meio que forçar ele a tomar uma decisão imediata de compra, acabando com aquele problema da procrastinação, né? Você vai entender o poder do cookie grátis, a mentira irrefutável sobre a lei da oferta e demanda, o verdadeiro custo do custo zero, por que você não é uma pessoa tão honesta quanto você pensa, e mais, muito mais coisas. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui vai mudar completamente o seu negócio. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Brazão. Eu larguei a sala de aula como professor de matemática para me tornar estrategista digital e especialista em funis de vendas. Eu fundei a comunidade Marketing Brasil, onde você aprende ali do básico ao avançado sobre os conceitos, os fundamentos de marketing, especialmente no digital, ao mesmo tempo que você participa de uma comunidade com grandes players bons do mercado que estão ali sempre se ajudando. Eu também sou fundador da plataforma MakeFunnels, onde eu crio todas as minhas páginas de vendas de altíssima conversão e onde eu coloco lá para você tanto os meus templates quanto templates de produtos da gringa para você só pegar e editar em minutos, tá bom? Tudo isso e muito mais você pode encontrar no link da descrição desse vídeo. Inclusive, preste muita atenção porque eu quero te tornar full stack em marketing e lá tem um acesso para minha mentoria. Bom, vamos falar rapidinho sobre o autor do livro, né, Previsivelmente Racional, que é o famosíssimo Dan Ariely. Cara, ele é um dos maiores especialistas do mundo em economia comportamental. Só pra você ter noção, ele é simplesmente professor do MIT e é autor ali de vários best-sellers, né? Esse homem, ele é mestre em conduzir experimentos científicos e sociais que revelam os mecanismos ocultos que governam as nossas escolhas, seja em decisões de consumo, finanças pessoais ou até saúde. O Ariely mostra o tamanho da nossa irracionalidade. Nesse livro, ele compartilha anos de pesquisas que revelam fatos chocantes sobre o quão previsíveis são as nossas escolhas mais duvidosas. Coisas essas que você está prestes a conhecer completamente nesse vídeo. Bom, vamos lá. No primeiro capítulo, a gente já descobre a verdade sobre como a nossa percepção de valor é relativa e influenciável. O nosso cérebro está sempre fazendo comparações. Ele usa parâmetros para tomar as decisões dele, né, escolhas. Ele não decide as coisas a partir do vácuo absoluto ali do espaço sideral, não. De acordo com o Dan Ariely, quando a gente se depara com opções na vida, ao invés de avaliarmos a melhor opção de forma isolada e racional, a gente tende a comparar com outras opções disponíveis. Ou seja, não necessariamente vamos escolher a melhor opção dentre todas as que existem. A nossa mente limitada foca apenas naquilo que nos foi apresentado naquele momento,
como se a gente usasse um cabresto. Isso fica claro com um experimento do livro ali envolvendo assinaturas de uma revista. Olha que interessante isso aqui. Os participantes desse experimento, eles tinham 3 opções de escolhas. Opção número 1, assinatura online por $59, ponto final. Opção 2, assinatura impressa por $125. E opção número 3, uma combinação das duas assinaturas online e impressa também por $125. É claro que a maioria dos participantes escolheu a opção 3. Percebe que assim que você descobre a opção 3, a 2 parece uma opção super burra e a opção 1 também parece muito péssima? Isso acontece porque a opção 2 é uma isca, no inglês a gente chama isso de decoy effect. É sobre colocar uma oferta burra entre as opções parecidas que vai servir só para criar um parâmetro dos clientes compararem aquela opção que você quer vender mais. Ele fala, nossa, essa aqui compensa muito mais. Você cria uma comparação interna. Para o seu negócio digital, esse conceito pode ser aplicado de várias maneiras. Um exemplo prático é criar ofertas de produtos ou serviços de recorrência com diferentes níveis de preço, como comunidades e assinaturas. Ou ainda, você pode oferecer acessos a um curso online que não é de recorrência, mas com categorias básicas. Por exemplo, você tem uma básica, uma intermediária, uma categoria premium. Para vender produtos físicos, você pode fazer vários kits, né, com quantidades diferentes de unidades. Uma vem com bônus, a outra com oferta grátis, enfim, comparações internas. O Alex Hormozi, ele simplifica esse efeito falando que o preço da opção intermediária é que vai determinar qual das 3 que vai realmente ser mais vendida. Quer ver só? Se você colocar a opção número 2 próxima do preço da opção número 3, a opção número 3 que vai ser mais vantajosa e vai vender muito. Agora, se você colocar a opção 2 perto da opção 1, a opção 2 que vai ser mais vantajosa e vai vender mais. Use isso com inteligência e você vai induzir as vendas que você quer, naquele plano que você quer. Então dá uma olhada no que você já oferece hoje e pensa como você poderia oferecer outra opção para ele ficar ainda mais em destaque. Agora, nós vamos para o capítulo número 2. Bom, o Ariely já começa esse capítulo com uma polêmica, né? Desafiando a lei clássica lá da economia, a lei da oferta e demanda. O autor ali, ele mostra que a percepção de valor e preço não é tão objetiva ou racional quanto a gente acredita. Para isso, ele introduz a ideia da ancoragem. A ancoragem nada mais é do que a ideia de que nossos julgamentos são influenciados pelo primeiro número que é apresentado pra gente. Uma vez que um preço inicial é falado, ele se torna um ponto de referência ou âncora para todas as nossas decisões posteriores. O Ariely, inclusive, usa um exemplo de uma experiência maluca, onde os participantes ali convidados, eles tinham que escrever os últimos 2 dígitos do Social Security Number deles lá, tipo CPF, né, lá nos Estados Unidos. Então eles só digitavam 2 números ali, por exemplo, 97. Na sequência, depois que eles digitaram, escreveram ou falaram esses números, eles iam dar lances para alguns produtos. E sabe o que é o mais legal? Aqueles que tinham os números finais dos documentos mais altos fizeram lances muito maiores. Isso é insano, porque mostra que um número aleatório que vem antes sobre qualquer coisa, não necessariamente sobre o preço, pode influenciar a nossa percepção de valor. E olha, aplicar esse conceito de ancoragem no seu negócio digital é muito, mas muito fácil e necessário. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho uma consultoria de R$25 mil, depois, quando eu apresento outra modalidade de consultoria por R$5 mil, cara, ela fica uma bagatela, porque é 5 vezes mais barato e eu já convenci a pessoa do poder daquela de 25 mil. Outro exemplo prático é de fazer a precificação clássica, né? Aquele D por, quando você dá descontos. Então, quando você exibe um preço maior, riscado, seguido por um preço promocional, você faz com que o preço reduzido pareça uma grande oportunidade. Então, essa comparação é bem criada.
E ainda vou te dar uma dica extra de você colocar esse preço final com desconto em vermelho, porque o vermelho é um gatilho que grita, a gente já tá acostumado ali, ó, desconto. Esse conceito de ancoragem, ele é amplamente estudado pelo Daniel Kahneman também, lá no livro Rápido e Devagar. Enfim, é um livrão, mas, cara, deixa isso pra depois, pra um outro vídeo, né? Mas aqui agora eu quero mergulhar no capítulo número 3. E esse aqui é muito legal, porque é o custo do custo zero. Você vai entender como que a palavra grátis pode ser uma das ferramentas mais poderosas de marketing, levando os seus clientes a tomarem decisões mais impulsivas. O Ariely, ele diz no livro que quando algo é oferecido gratuitamente, a nossa racionalidade salta pela janela, né? A gente perde ela completamente. A gente passa a tomar decisões baseadas apenas na ideia de que estamos ganhando algo na faixa, algo que não tem risco. E a gente acaba ignorando outros fatores que normalmente influenciariam a nossa escolha. A palavra grátis cria um bloqueio mental nas objeções do cliente ali, fazendo com que ele não pense muito. E caso ele pense, ele automaticamente substitui esse pensamento por outro que diz: ah, é de graça mesmo, que mal pode fazer isso aqui. O Ariely, ele reforça isso como um experimento envolvendo dois tipos de chocolate. Uma trufa de qualidade ali melhor por 15 centavos e um chocolate bem comum, ruinzinho ali por 1 centavo. Só pra você ter ideia, cerca de 73% dos participantes optaram pelas trufas de 15 centavos melhores, porque comparativamente a 1 centavo, cara, era um ótimo negócio, tava baratinho. Mas olha que loucura, quando você desse 1 centavo de cada um ali, né? Então o primeiro foi para 14 centavos e o segundo agora foi de graça. O que você acha que aconteceu? Só com essa pequena mudança, agora 69% das pessoas optaram pelo chocolate gratuito. Agora é de graça mesmo, né? Então é que você tava ganhando, é aquela sensação, e de se você não pegar, bate o FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder. Mesmo que essa trufa de alta qualidade tivesse muito barato, o gratuito venceu e ultrapassou qualquer julgamento sobre a qualidade do produto. O custo zero elimina o risco percebido. A gente não resiste. Quando algo é gratuito, não tem aquele potencial perda, mesmo que o chocolate seja péssimo, aqueles de guarda-chuva, né, que grudava no céu da boca. Enfim, para você aplicar esse conceito na venda de produtos físicos, você pode inclusive usar essa lógica e oferecer uma amostra grátis. Isso é poderoso para aqueles itens que a pessoa teria que ver pessoalmente para decidir se ela quer ou não. É, por exemplo, um perfume. Cara, oferece uma amostra grátis de um perfume online ali para forçar a pessoa a comprar isso depois. Outra aplicação prática disso é dar frete grátis em compras acima de um determinado valor. Muitas das vezes a pessoa vai inserindo mais coisas porque ela quer ganhar o frete grátis, né? Para infoproduto ou mesmo para produto físico, oferecer um bônus pode ser uma forma muito forte de explorar ali o efeito do custo zero. Tem um livro que chama Grátis, né, o futuro dos preços ali, que o Chris Anderson, né, ele é o escritor, ele explora muito o modelo freemium, né, de assinatura ali de produtos. E cara, é o que eu faço, por exemplo, no meu desafio Empresário com Propósito. Você pode ir pelo gratuito ou pode se tornar VIP, enfim, isso funciona muito bem. Além disso, o princípio da reciprocidade, né, abordado pelo Robert Cialdini ali no Armas da Persuasão, já fiz a análise desse livro, ele sugere que quando alguém recebe algo de graça, ele sente uma pressão social para retribuir aquele favor. Isso explica muito bem como que isca digital, webinário gratuito, lançamento, eles conseguem ter um resultado tão bom em vendas, né? Além de toda a escassez e todo aquele evento. Agora a gente vai para o capítulo número 4. Esse capítulo fala como que a mistura indevida entre dinheiro e favores pode destruir a confiança do seu cliente em você. Calma que eu vou te explicar. Nesse capítulo, Dan Ariely, ele explora ali a tensão entre normas sociais e normas de mercado. Enquanto as normas sociais são baseadas ali em gentilezas, favores, ajuda mútua, as normas de mercado são orientadas por transações financeiras e lucro. E cara, quando essas duas normas são misturadas, os resultados podem ser desastrosos. Eu vou te comentar aqui, você vai entender
porquê disso. Isso vai ficar claro com um exemplo envolvendo uma escola, que ele cita no livro, que decidiu implementar uma multa para os pais que atrasavam na hora de buscar os filhos. A ideia era que a multa incentivasse os pais a chegarem no horário, mas olha que maluquice o que aconteceu. O tiro saiu pela culatra, os atrasos aumentaram. Por quê? Isso porque ao transformar o atraso em uma transação comercial, a escola mudou a relação de obrigação social para uma transação de mercado. Os pais agora passaram a ver o atraso como um serviço pelo qual eles pagavam, em vez de desrespeito ao compromisso de buscar os seus filhos no horário certo. Olha que louco isso. Quando uma norma social é substituída por uma norma de mercado, a conexão interpessoal que sustenta as normas sociais podem ser totalmente demolidas. E é por isso que no marketing digital é crucial você construir confiança e engajamento com o seu lead, especialmente antes de você oferecer ali qualquer produto ou serviço. Por isso que é tão legal você fazer aquele bom e velho aquecimento, né, desse lead. Porque depois que esse lead passar a confiar em você, aí dá pra você separar o social do comercial claramente, não tem problema. Se o seu primeiro contato com alguém já vem sendo uma venda ali mais forçada, etc., pode ser que não seja tão eficaz assim. É claro que é possível sim você em uma paulada só ali, né, construir o relacionamento e nesse mesmo contato vender. É isso que acontece inclusive nas campanhas de marketing ali de resposta direta. Por exemplo, quando você faz um funil de VSL, etc, que você pega e manda o tráfego direto para aquela página e soca a venda, né? E é por isso, inclusive, que eu defendo muito a copy longa. Por quê? Porque você tem que dar mais tempo de contato ali para o cliente passar a confiar em você. Mas se você não quiser fazer uma copy mais longa e ultra persuasiva, você vai ter que produzir mais conteúdos e talvez aquecer mais essas pessoas. Cara, a escolha é sua, é uma escolha de estratégia, né? E outra dica que eu te dou aqui é você separar bem as suas listas de e-mail. Olha que interessante. Aqueles leads que estão mais frios, eles devem receber antes conteúdo de relacionamento, só depois receber coisas de vendas. Já os leads mais quentes, aí essa pessoa já tá bem aquecida com você, aí você pode realmente fazer as suas vendas ali tranquilo para ela. O Simon Sinek, ele escreveu o livro Comece pelo Porquê, ele também reforça a importância de criar conexões profundas e autênticas com o público, baseado em valores e princípios em comum, antes de tentar monetizar essas relações. Esse é um baita livro, qualquer dia eu faço análise aqui também, tá? As empresas que conseguem manter essa distinção clara entre as normas sociais e as normas de mercado, elas vão ter ali mais sucesso em criar lealdade. E essa é a chave para criar o famoso LTV, o Lifetime Value. Essa pessoa comprar várias e várias vezes de você ao longo do tempo. Você está prestes a descobrir como algo tão simples como um cookie grátis pode elevar drasticamente suas vendas. E é isso agora que você vai ver no capítulo número 5. Aqui nesse capítulo, o autor continua a explorar o poder do custo zero. Ele compartilhando ali outro experimento assim que você vai adorar. Presta atenção nesse experimento. Bom, esse experimento ele foi realizado numa cafeteria, onde os universitários ali, eles recebiam antes ali do cafezinho um cookie grátis. E olha que interessante, a simples adição desse cookiezinho ali aumentou as vendas de café. Cara, olha que legal. O que ele tá falando agora é que algo oferecido de graça pode influenciar a venda de outra coisa diferente e até mesmo muito mais caro. Isso tem muito a ver com o que o Robert Cialdini fala sobre reciprocidade. Quando as pessoas recebem algo gratuito, eles se sentem na obrigação de retribuir aquilo de alguma forma, mesmo que isso signifique gastar dinheiro em outra coisa. É meio que uma pressão psicológica, né, em retornar o favor ali para você não sentir que você é um aproveitador, né, ou que, enfim, é um ingrato, etc, né? Bom, agora voltando pro livro do Dan, ele também fala, né, do impacto nas vendas de oferecer algo gratuito. Pode melhorar a percepção do cliente em relação à marca, fortalecendo o vínculo. Para você aplicar isso no seu negócio digital é muito fácil. Cara, dá e-book, dá webinário, dá aulas, dá lives para os seus seguidores. Eu faço muito isso. Mas ó, cuidado. Não ofereça coisas grátis de baixa qualidade, porque não é só porque é gratuito que você vai dar algo, sabe, fraco. Isso vai
transformar totalmente a percepção de valor da sua entrega. Então você tem que fazer o contrário, entregar algo grátis, mas muito bom. E aí depois você pode vir oferecendo ali vendas, construir relacionamento, e-mails, funis, enfim, você já sabe brincar disso tudo muito bem. O mais legal é quando você cria esse relacionamento, você fica menos dependente dos custos de anúncio, né? Então isso é lindo, lindo, lindo. Agora, vamos para um capítulo um pouco diferente, né? No capítulo 6 aqui, galera, que eu vou passar rapidinho por ele fala sobre como que a excitação pode levar seus clientes a decisões impulsivas. Isso mesmo, excitação na parte sexual. Nesse estado de excitação, a nossa racionalidade é abduzida e a gente perde o senso de perigo. O Dan Ariely, ele fez um experimento onde os participantes eram expostos a estímulos excitantes e em seguida eram questionados sobre suas intenções e decisões. E os resultados mostraram que, em estados emocionais intensos de excitação, as pessoas estavam muito mais propensas a tomar decisões arriscadas. Na verdade, essas decisões eram até mesmo moralmente duvidosas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai sair completamente do foco do vídeo, mas como eu tô falando sobre o livro como um todo, não tinha como pular. O Dan, ele argumenta, né, que nesses momentos a racionalidade fica totalmente em segundo plano e as decisões passam a ser dominadas por desejos momentâneos, são bem inconsequentes. Então, cuidado para não tomar decisões precipitadas nesse momento e se arrepender pelo resto da vida, tá? Você entendeu o que eu quis te dizer. Então, bom, vamos lá, vamos passar agora para o próximo capítulo, falando mais de negócios aqui. O 7º capítulo, ele vai te ajudar a fazer seus clientes vencerem a procrastinação e decidirem comprar logo. Mesmo que uma pessoa saiba que ele precisa comprar algo, cara, ele realmente vai tender a protelar, a adiar essa decisão. O ser humano, ele funciona assim. O que o Dan fala é que a raiz dessa procrastinação é quando temos que tomar decisões que envolvem sacrifícios imediatos para benefícios futuros. O desejo por gratificação instantânea muitas vezes supera a capacidade de pensar no longo prazo, e isso paralisa completamente a pessoa. O Ariely deixa isso bem claro com um experimento bizarro. Ao todo foram analisadas 3 turmas diferentes de uma universidade e todas essas turmas deveriam entregar 3 trabalhos ao longo de um semestre. Olha que legal que foi o teste. Na primeira turma, o professor disse que eles mesmos poderiam definir as datas de entrega de cada um desses trabalhos e que, uma vez definidas, não poderiam mais alterar aquela data. Na segunda turma, o professor disse que eles poderiam entregar os trabalhos a qualquer momento até o final do semestre, sem se comprometer com prazo nenhum, fora esse de acabar o semestre, obviamente. E na terceira turma, o professor é que definiu as datas bem claras para a entrega de cada um dos trabalhos. O que você acha que foi o resultado? O resultado final foi que as melhores notas foram da terceira turma, aquela que teve as datas definidas pelo professor na marra ali. E as piores notas foram da segunda turma, que era aquela sem nenhuma data para entrega. Ninguém precisava definir nada com antecedência, enfim. E isso acontece porque, como eu disse, o ser humano tende a procrastinar decisões importantes. Nós não pensamos no futuro se não fizermos um esforçozinho ali de pensamento, ou se alguém não fizer esse esforço de urgência pra gente, né? Como foi o caso do professor. Isso é um comportamento totalmente irracional. Na turma sem prazos, quando o final do semestre estava chegando, eles tinham que fazer não só um, mas 3 trabalhos de uma só vez. E aí, meu amigo, tudo ali, degringolou, né? O mesmo acontece com seus clientes quando ele sabe que é importante comprar o seu produto, mas pensa, eu compro depois, compro outro dia. O que você pode fazer para reverter essa procrastinação? São pelo menos, 3 estratégias no seu negócio. Presta atenção, tá? A primeira estratégia é em relação à copy, usando bastante estímulos ali de urgência e escassez. Isso ajuda demais, 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 demais. A segunda é mexendo na oferta, onde você oferece bônus imediatamente acessíveis. Olha que legal, isso aqui é especialmente importante para quando você vai vender ingressos para eventos presenciais que acontecem daqui a meses, por exemplo.
porque aí você dá uns bônus pro pessoal já ir consumindo no dia da compra do ingresso. E a terceira estratégia é a nível de funis de vendas. Um funil bem estruturado, ele pode guiar o seu cliente passo a passo aos poucos, aumentando o tempo de reflexão ali e diminuindo as chances de adiamento da compra. Essa questão da procrastinação ali, ela é muito discutida no livro Switch. Lá nesse livro eles falam sobre a importância de criar um ambiente e condições que favoreçam a ação imediata, minimizando ali os obstáculos da tomada de decisão. Enfim, a simplificação do processo de decisão, ela pode ser fundamental para ajudar as pessoas a superar a inércia e agir mais rapidamente. Uma das coisas que isso quer dizer é que quanto menos burocrático o processo de compra, menos etapas entre a página de vendas e o checkout, por exemplo, isso obviamente vai facilitar a sua venda. E falando nisso, é muito fácil de você apertar agora no like nesse vídeo e se inscrever no canal. Então, ó, se você tá gostando desse vídeo, então se inscreve agora, ativa o sininho, porque você vai ter sempre vídeos assim, análise de livro, análises profundas, avançadas de marketing e vendas. E agora, se você não tá gostando, você se inscreve aí, tá? Porque quem sabe no próximo vídeo eu melhoro, tá bom? Agora a gente vai pro capítulo número 8 do livro. Aqui o Dan, ele explora a tendência humana bem irracional de achar que as coisas que temos, nossas, valem mais do que as coisas dos outros. Ele mostra que uma vez que sentimos que algo nos pertence, atribuímos um valor financeiro significativamente maior a esse item. E isso não faz nenhum sentido, porque antes da compra e depois da compra, esse item permaneceu exatamente o mesmo. E na verdade ele está usado muitas das vezes, né? Mas por algum motivo, depois de adquirirmos posse disso, ele fica melhor na nossa cabeça. E é por isso que você aí que tá do outro lado tem dificuldade em se livrar daquela meia furada de 10 anos atrás, porque ela é sua. Você não compraria essa meia furada do zero agora, mas ela é sua. Mas falando sério agora, ó, com base nesse efeito de posse, a estratégia de trial, de teste, é uma aplicação muito inteligente. Quando você for vender algo, principalmente uma comunidade ou produto de assinatura, você pode oferecer uns 14 dias iniciais de graça, por exemplo, para essa pessoa. E aí, quando a pessoa começa a usar o seu produto de graça e ela já se sente na posse dele, se sente pertencente, ela passa a valorizar o produto ainda mais. Então a tendência é que ao final do período de teste, ela pague para continuar com a assinatura. Além disso, o conceito de customização pode ser usado para aumentar a percepção do valor de um produto. Quando os consumidores eles personalizam um produto, como escolher as cores ou adicionar elementos únicos, eles passam a sentir uma maior conexão com aquele produto, é único, é deles. E isso aumenta a disposição para pagarem um preço mais alto para comprar aquele produto. E para fechar esse capítulo aqui, eu quero deixar uma reflexão para você. Será que não é por causa desse efeito que a gente tende a achar que as nossas ideias são melhores que as ideias dos outros? Olha, pensa isso na próxima vez que você ouvir ali do seu grupo de networking, ou seus colegas ou colaboradores falarem que a sua ideia não é tão boa assim. Pode ser que você esteja supervalorizando ela, tá? Eu vejo isso a todo momento. Então cuidado para não ser irracional e tente olhar com um olhar um pouco mais neutro. Bom, o próximo capítulo é o 9 e ele é bem interessante. Aqui a gente conhece o conceito de manter as portas abertas. Essa é a tendência humana de manter múltiplas opções disponíveis sempre, ao invés de abrir mão de algumas. Mesmo que deixar algumas dessas portas abertas, você sabe que vai deixar a sua situação pior. Por medo de perder oportunidades, muitas das vezes a gente se esforça para manter todas as alternativas disponíveis e isso nos atrapalha demais. Olha só, isso pode nos sobrecarregar. Sabe você que tá com 3 projetos e não quer abandonar nenhum deles? É a mesma ideia, né? Se você talvez focasse em um só, você conseguiria ter muito mais resultado. E essa tendência de deixar as portas abertas, inclusive, que dificulta o empreendedor que já começou a ter resultados de abrir mão ali do CLT que ele tanto odeia. O Ariely, ele conta sobre esse efeito com algo que aconteceu com uma aluna dele, a
Dana. Eu espero que ele inclusive tenha mudado o nome dela, né, que não seja o verdadeiro, porque ele conta um caso engraçado aqui. Essa Dana, ela tinha 2 namorados. Isso mesmo que você ouviu, 2 namorados. O relacionamento mais antigo dela estava por um fio e ela encontrou outro rapaz com o qual via um futuro mais promissor. Ela já não se sentia bem com o namorado antigo dela, ela queria terminar, mas não terminava. Todo mundo conhece alguém assim, né? Por medo que o novo não desse certo, ela deixou o antigo como reserva, o famoso step. Mesmo que ela estivesse completamente apaixonada pelo novo rapaz, ela tinha dificuldades de tomar essa decisão. E esse comportamento é atribuído ao nosso medo de arrependimento e a dificuldade ali que a gente tem de assumir perdas. Mas olha só, manter todas as portas abertas pode levar à procrastinação, indecisão e a péssimas escolhas. No marketing digital, entender a tendência dos consumidores de manter portas abertas pode ajudar a criar estratégias que incentivem a compra. Uma aplicação prática disso é o empilhamento de funis. Em vez de você oferecer uma infinidade de opções de uma só vez que podem sobrecarregar a tomada de decisão, você vai conduzindo esse cliente por meio de uma escada de valor, apresentando um produto de entrada, depois outro produto e assim por diante, aos pouquinhos. Inclusive, não sei se você percebeu, mas esse capítulo se relaciona muito com o paradoxo da escolha, né, discutido pelo Barry Schwartz lá no livro que tem esse mesmo nome. O Schwartz, ele argumenta que embora mais opções nos deem a ilusão de dar mais liberdade, na prática muitas opções, muitas escolhas podem nos travar. E é por isso que não faz muito sentido uma página de vendas vender 2 produtos diferentes ao mesmo tempo. Bom, agora você vai descobrir como que as expectativas moldam a experiência dos seus clientes e como usar isso para melhorar a percepção de valor dele em relação ao que você vende, porque esse é o conteúdo do nosso 10º capítulo. Nesse capítulo, vemos como nossas expectativas influenciam a maneira como experimentamos produtos e serviços, e muitas vezes o que antecipamos sobre a experiência de uso de um produto pode ser tão poderoso que distorce a própria realidade dessa experiência. O Ariely, ele exemplifica essa ideia com um experimento em que os participantes foram convidados a provar cervejas. Olha que loucura esse experimento. Uma dessas cervejas era da Budweiser e a outra era uma bebida especial. Essa bebida era Budweiser, mas com ingrediente secreto. Adivinha o que era esse ingrediente secreto? Vinagre balsâmico. Isso mesmo, vinagre. Você já imaginou você tomar cerveja com vinagre agora? Você fez careta aí, né, que tem azedo. Olha que interessante o que aconteceu. Mais de 200 pessoas participaram desse experimento. E essas foram as reações e resultados. Aquele grupo de pessoas que experimentaram as 2 cervejas sem saber qual que era o ingrediente secreto da segunda, adivinha só? Gostaram mais da segunda cerveja. E o grupo que foi informado, obviamente, antecipadamente, que o ingrediente era vinagre, tomaram a segunda fazendo careta e preferiram, obviamente, a Budweiser normal. Mas é engraçado porque várias pessoas realmente gostaram da cerveja com vinagre. E é a prova de que ela era boa, mas o fato do segundo grupo associar o vinagre a algo azedo e achar que era uma mistura esquisita antes mesmo de provar a bebida, cara, só essa expectativa já fez várias pessoas odiarem a bebida. Elas odiaram antes mesmo de ter provado. No seu negócio digital, isso tudo que eu tô te falando aqui é crucial. Gerenciar as expectativas dos seus seguidores e clientes. Isso vale quando você faz promessas absurdas em um lançamento e frustra as pessoas com aulas que não chegam nem perto do que você prometeu. Agora, se você fizesse uma promessa mais pé no chão, mais boa, e fizesse o mesmo pitch de vendas, poderia ter vendido mais. Por outro lado, você pode usar as expectativas para influenciar a pessoa a comprar mais, fazendo promessas ousadas, mas provando que elas realmente aconteceram. E sabe como que você faz isso muito bem? Depoimentos.
Se a pessoa vê que uma pessoa parecida com ela teve resultados, a expectativa de resultado dela fica muito alta. E não só ele pode se sentir mais propenso a comprar, como também se sentir mais propenso a aplicar o que você vai ensinar e realmente conquistar esses resultados esperados. É aquela frase famosa: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Leva isso pra sua vida, quando você achar que não é capaz de se tornar milionário através do digital. Bom, e agora a gente tá indo pra parte final ali do nosso livro e agora a coisa vai ficando cada vez melhor. No capítulo 11, você vai aprender sobre o que o autor chama ali de o poder do preço. O preço pode influenciar drasticamente a percepção de qualidade e eficácia de um produto ou de um serviço. É essa arma secreta de um monte de picareta aí que vende mentoria de 50 mil reais e que não entrega nada lá dentro. Bom, eu diria e chamaria isso de efeito da gourmetização. O Ariely, ele fala que muitas vezes os consumidores associam um preço mais alto a uma maior qualidade do produto, mesmo que não haja diferença objetiva entre esse produto e outro mais barato. O experimento que o autor fez foi dar uma pílula para os participantes. Essa pílula era placebo, ou seja, não tinha nenhum composto químico ali com efeito realmente medicinal ali dentro. Era farinha. Alguns participantes foram informados que esse era um analgésico muito caro e outros ouviram que era barato. Os que acreditavam que a pílula era cara relataram uma redução maior na dor de cabeça em comparação com aqueles que ouviram que a pílula era barata. Se isso fosse feito com a Bela, minha esposa, certeza, passava dor de cabeça na hora. Ô, mas gosta de coisa cara, gente. O autor sugere que essa percepção também altera a percepção da eficácia do produto em gerar resultados e assim realmente gerar esses resultados. Uma aplicação prática para o digital ali para explorar esse poder da gourmetização é criar ofertas mais premium. Ao posicionar certos produtos ou serviços em um preço mais elevado, você pode criar a percepção de que esses produtos têm uma qualidade superior. E isso pode ser particularmente eficaz para mentorias online, onde o valor percebido é subjetivo e pode ser influenciado pela precificação. Mas por favor, entregue valor de fato para essas pessoas, não engane elas. Tá vendendo algo caro? Entrega algo que deveria valer muito mais ainda. E olha só, aqui pode entrar também a ancoragem. Se você desenvolver uma escada de valor de produtos e colocar um de 5 mil, mais outro super extravagante de 50 mil reais, a percepção vai ser que esse produto de 50 mil é muito melhor do que o de 5 mil reais. Tem um autor que chama William Poundstone, né? Ele escreveu o livro Priceless, né? O mito do valor justo. Ele discute como que a gente pode ir além e fazer com que um preço caro pareça mais barato só de mudar o contexto de apresentação desse preço. Por exemplo, um relógio de luxo em uma loja de grife com atendimento personalizado pode justificar um preço elevado, mesmo que o relógio tenha o mesmo custo de produção de um modelo vendido em uma loja de departamentos qualquer. O ambiente, a marca e a experiência de compra, eles criam uma percepção de que o preço é justo, mesmo que ele esteja inflacionado. Some isso a preços altos e você cria uma marca de luxo. Massa, né? Bom, partindo agora para o capítulo 12. Aqui a gente vê como a desconfiança pode se enraizar nas relações também comerciais e como que isso cria um ciclo difícil de quebrar, tanto pelo lado dos consumidores quanto das empresas. Bom, um exemplo fácil aqui é você forçar a barra e prometer para o nicho de marketing digital que vai resolver a vida inteira da pessoa em uma sessão estratégica de 30 minutos. Cara, não vai rolar, isso aí já tá batido, enfim, a gente já tá desconfiado desse tipo de promessa. E o pior é que dependendo do nicho, o público vai estar naturalmente mais desconfiado, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Mas se você for a raiz da desconfiança, aí complica ainda mais, né, meu querido? Porque segundo Dan Ariely, uma vez que a desconfiança é estabelecida entre a sua empresa e o cliente, ela tende a se perpetuar. Vai ser muito difícil você recuperar uma confiança perdida. Ambas as partes agem de forma a se
proteger, e isso leva a comportamentos que confirmam ainda mais a desconfiança mútua. Eu vou te dar um exemplo. Ao ver que os clientes não compram porque estão desconfiados, a empresa tende a forçar ainda mais a barra e prometer ainda mais resultados. Olha que ciclo vicioso de desconfiança e que só piora e só piora. Mas no caso em que você não fez nada, mas você está em um nicho onde os consumidores acreditam que as empresas estão tentando enganá-los, toma muito cuidado. Esses clientes estão ressabiados, estão com o pé atrás. E isso tudo tem muito a ver, né, com os níveis de sofisticação do mercado, do Eugene Schwartz, né? Em mercados extremamente competitivos, de nível de sofisticação máximo ali, como o de emagrecimento, por exemplo. Cara, não cola você falar que a pessoa vai perder 8 quilos por semana. É muito, né? Possivelmente uma melhor alternativa seja pé no chão e jogar real pra pessoa antes de fazer uma promessa muito agressiva sem noção que ela não confia. O grande segredo para esses mercados competitivos é transparência, comunicação aberta e eu volto a enfatizar, construção de relacionamento. E a aplicação prática é exatamente isso, fazer funis de relacionamento, assim como os funis que não canso de ensinar dentro dos meus produtos ali para vocês. E uma coisa que pode ajudar muito nisso são as garantias ousadas, né, que podem quebrar essa desconfiança, porque você mostra que tá correndo risco no lugar dele. Bom, os capítulos 13 e 14, eles falam do mesmo tema, né, mas são divididos em parte 1 e 2. Então, para ficar bem simples aqui nessa análise, eu vou agrupar esses dois em uma coisa só aqui e vou te explicar agora, tá? Esses dois capítulos, eles falam sobre honestidade. Aqui o Dan Ariely, ele começa uma discussão profunda sobre como que o contexto em que nos encontramos pode influenciar nossas decisões éticas e morais, né? Embora a maioria das pessoas acredite ser honesta, a realidade é que a honestidade é muito influenciada pelo ambiente e circunstâncias. O Ariely, ele conduziu uma série de experimentos nos quais os participantes tinham a oportunidade de trapacear em um teste sem serem descobertos. Ele descobriu que muitos participantes escolhiam trapacear o suficiente para se beneficiar, mas não tanto a ponto de se sentirem moralmente comprometidos. Isso sugere que as pessoas tendem a colocar em um lado da balança a autoimagem da honestidade e do outro a oportunidade de ganho, ajustando o seu comportamento dependendo do contexto. Ainda nesse assunto sobre honestidade, o autor fala sobre o efeito da distância psicológica. Ou seja, quanto mais distante emocionalmente ou fisicamente estamos de uma ação desonesta, mais propensos somos a cometê-lo. Vou te dar um exemplo. As pessoas tendem a justificar pequenas desonestidades, como roubar dinheiro perdido em cima de uma mesa da empresa ali, mas elas são bem menos propensas a roubar dinheiro diretamente do bolso do dono da empresa, entende a lógica? E o Dan, ele explora ali como que a presença de recordações morais pode influenciar positivamente o comportamento das pessoas. Quando a gente é lembrado de nossos valores morais ou expostos a símbolos de moralidade, somos mais propensos a agir honestamente. Isso é bem triste, na verdade, porque isso implica que a maioria das pessoas tem que fazer esforço para fazer algo que deveria ser natural, que é simplesmente ser honesto. O Dan, ele continua ali com o experimento da trapaça, mas dessa vez um código moral ou de valores éticos é mostrado aos participantes antes do teste começar. Coisas como os 10 mandamentos da Bíblia, por exemplo. E os resultados mostram que esses lembretes reduziram significativamente a probabilidade de trapaça. A presença de recordações morais faz com que as pessoas reavaliem suas ações à luz de seus valores, levando a um comportamento mais reto. No mercado digital parece que passar a perna no outro virou comum. E sabe por que isso é interessante? Porque ser honesto se tornou um diferencial. Então só de você ser transparente no seu negócio, você vai se destacar perante os clientes e a concorrência. Olha o cúmulo que a gente chegou. E por fim, senhoras e senhores, chegamos ao capítulo 15 desse maravilhoso livro. Capítulo final ali. Nesse capítulo final, o Dan, ele revisita algumas das ideias
ideias principais do livro ali, conectando-as à maneira como as nossas preferências são formadas, muitas vezes de forma irracional e influenciada por fatores externos. Aqui o autor ele começa a falar sobre como a escolha dos outros influencia nas nossas próprias escolhas. Isso tudo tem a ver com o princípio da persuasão, da aprovação social, que o Robert Cialdini fala muito lá no seu livro. Mas voltando aqui pro Ariely, a gente tem um experimento envolvendo a escolha de cervejas em um bar. Olha só que legal esse experimento aqui. Quando os participantes faziam seus pedidos em grupo e anunciavam suas escolhas em voz alta, suas preferências eram influenciadas pela escolha dos outros. E por causa disso, essas pessoas acabavam ficando mais insatisfeitas com suas próprias escolhas. Mas quando os pedidos eram feitos em segredo, as pessoas escolhiam o que realmente elas queriam e ficavam bem mais satisfeitas. Então, se você não ficar atento às suas ações, muitas das suas escolhas serão moldadas por fatores sociais, como o desejo de se encaixar em uma tribo. E sobre isso, temos agora a aplicação desse conceito para o marketing digital. Crie tribos para que seus seguidores se encaixem e se reconheçam uns nos outros. Use provas sociais, mostrando que clientes anteriores se satisfizeram com a compra. Indo um pouco além, a gente pode entrar ali no marketing de influência, onde você paga uma publi para um influenciador vender o seu produto. Para e-commerce, por exemplo, você pode destacar os produtos mais vendidos ou os mais avaliados para direcionar as decisões de compras, porque o que os outros fazem influenciam na nossa própria decisão. E para infoprodutos que possuem mais de uma opção de assinatura, você pode colocar um selo no plano mais vendido, escrevendo exatamente isso: plano mais escolhido, ou melhor opção, ou melhor escolha. Bom, isso tudo que eu te falei aqui foi extremamente denso, profundo e gratuito. Agora, você já imaginou, se o grátis é assim, como que é o meu produto pago? Por exemplo, a minha mentoria em Marketing Full Stack, que te torna completo no digital? Bom, dá uma olhada na descrição ali. E se você gostou dessa análise aqui desse livro, né, o Previsivelmente Racional, saiba que eu tenho ali outros livros de marketing e negócio ali dissecados em aulas de 2 horas cada. Literalmente uma dúzia de livros importantíssimos ali, ó, do Russell Brunson, Alex Hormozi, Sabri Sub, Claude Hopkins, Dan Kennedy, enfim, vários outros. Você pode acessar tudo isso no Livros da Gringa, o link que está na descrição desse vídeo, tá bom? E ó, deixa eu te pedir só uma última coisa. Se você gostou aqui, você gostou dessa série que eu faço análise de livros, eu quero pedir uma ajuda sua. Coloca nos comentários aqui livros que você gostaria que eu analisasse, principalmente livros de marketing, vendas e empreendedorismo, né? Ou produtividade, coisas que eu gosto de ler, tá bom? Então, coloca ali, ó, não deixa de se inscrever no canal e ativa o sininho aí para você estar sempre recebendo notificações quando eu soltar mais algum vídeo como esse, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui te servindo e eu espero que cada vez mais você aprenda que é possível se tornar um empresário com propósito, onde você enriquece sim, mas você faz isso ao ajudar e servir milhares de pessoas. Eu quero colocar isso na sua mente. Um forte abraço e eu te vejo no próximo.